esquisito. Grudou no pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com eles faz bonito, é o bem. Você já ouviu falar sobre biotecnologia? Ela está presente em muitos momentos do nosso dia, como quando vamos tomar o café da manhã, jantar, ou quando vamos tomar uma vacina ou um remédio. Mas o que é a biotecnologia, afinal? Pode-se dizer que são mudanças que o homem faz usando outros seres vivos, como bactérias e fungos, para criar ou melhorar produtos e situações do dia a dia. Como assim? Por exemplo, o pão que você come no café da manhã, quando estava sendo preparado pelo padeiro, ele usou o fermento que fez o pão crescer. Esse fermento nada mais é que fungos que modificaram a massa. O mesmo acontece na produção de iogurtes, queijos, vinhos, entre outros alimentos. Mas não é só isso. A biotecnologia também é usada na produção de remédios e vacinas. Isso ocorre por mudanças no DNA dos vírus e bactérias que te causam a doença. Mas o que é o DNA? DNA é a informação que cada ser vivo carrega que define suas características e quem ele é. O DNA está em todo o nosso corpo e assim também nos fungos e nos outros seres. Então, quando o homem muda essa informação no vírus ou bactéria, eles que antes causavam a doença agora podem ser a cura. A biotecnologia também foi usada nas plantações por mudanças no DNA, fazendo com que as plantas fossem mais resistentes às pragas e não fosse mais necessário usar tanto inseticida e agrotóxicos, e além disso aumentando a quantidade de alimento produzido. E não para por aí, a biotecnologia também é muito importante na criação de animais. Agora vamos falar um pouco mais a fundo sobre como ela é usada com os bichinhos. Agora vamos falar sobre inseminação artificial. Mas o que é isso? A inseminação artificial é quando o sêmen do macho, que contém os espermatozoides, é colocado na fêmea por um humano. Essa técnica tem como objetivo o aumento da utilização de apenas animais campeões. Mas quais as vantagens de fazer esse procedimento? Você pode escolher o melhor macho e a melhor fêmea para alguma característica, como sociabilidade ou a produção de leite, e obter filhotes que vão possuir aquelas características. Outra vantagem é a possibilidade de cruzar animais de raças diferentes e também aumentar o número de descendentes por reprodutor. Outro tópico importante na biotecnologia da reprodução é a criopreservação, que pode ser de gametas ou de embriões. Vamos focar aqui na de embriões. Um embrião é quando o gameta do pai, que é o espermatozoide, mais o da mãe, que é o óvulo, já estão juntos e prontos para se desenvolver. Na técnica, os embriões são congelados e armazenados por longos períodos de tempo, sem sofrerem nenhuma alteração. O principal objetivo da criopreservação é definir padrões de linhagem. Por isso, os embriões selecionados devem ser da melhor qualidade. Ou seja, seus pais devem possuir uma genética desejada para determinada característica. Por exemplo, se você quer uma bezerra que produza muito leite e seja bem forte, você escolhe uma mãe campeã na produção de leite e um pai super forte. Uma vantagem do uso de embriões é que o embrião pode ser implantado em uma fêmea que não possui genética desejável ou conhecida, sem correr o risco do filhote ter modificações genéticas. Uma técnica muito utilizada também é a superovulação associada à transferência de embriões. Mas como isso funciona? Uma vaca que tem grande capacidade de, por exemplo, produzir leite, mais do que outras, é tratada com hormônios que otimizam a ovulação dessa vaca. Isso faz com que ela produza mais óvulos do que o normal. Essa vaca chamamos de doadora. Assim que os óvulos já estão prontos, a vaca é inseminada artificialmente, como já foi explicado. E quando os embriões são formados, ocorre a transferência de embriões. O embrião é transferido para outra vaca, no caso, a vaca receptora. Ela é responsável por gerar os filhotes da vaca doadora, lembra dela? E assim, perpetuar suas características genéticas que interessam ao produtor. Existem muitas fazendas com touros e vacas. Os touros são bois não castrados. Muitas vezes, os donos dessas fazendas preferem ter mais vacas ou mais touros, dependendo da sua produção. Por exemplo, se o dono tem uma fazenda de leite, ele precisa de mais vacas para produzir mais leite.
Então, esses proprietários pedem ajuda a um veterinário especializado na reprodução dos animais para ver se é possível produzir mais animais machos ou fêmeas, dependendo do que eles quiserem produzir. Mas o que faz o animal ser fêmea ou macho? A vaca é fêmea, então ela apresenta 2 cromossomos X. Para formar um filhote, a vaca só pode doar um cromossomo X. O touro é macho, então ele apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Para formar o filhote, o touro só pode doar ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. E o que os veterinários podem fazer para ajudar o dono dessa fazenda a ter mais animais machos ou fêmeas? Como é o cromossomo do touro que vai dizer se o filhote vai ser fêmea ou macho, o veterinário pega o sêmen do touro e tenta separar os espermatozoides com cromossomo X e os com cromossomo Y. Depois disso, se o dono quiser mais vacas, o veterinário pega os espermatozoides com cromossomos X e os coloca em outras vacas adultas. Assim, elas engravidam e nascem mais vacas para produzir mais leite. Agora vamos entender o processo de clonagem. Se um produtor ou fazendeiro tem uma vaca adulta com uma pelagem bonita e rara, ele pode produzir outra vaca igualzinha, ou seja, com o mesmo material genético. Mas como funciona? Essa é a vaca Milka, a qual iremos clonar. Então a gente pega e separa um pedaço de pele dela. A pele contém a informação genética para produzir a outra vaca, a qual iremos chamar de betina. Então, nós selecionamos outra vaca, mococa, para ser uma receptora, conhecida por muitas pessoas como mãe de aluguel. Retiramos o gameta feminino dela, o óvulo e descartamos o DNA, pois não queremos uma vaca igual a mococa. Após juntar o DNA da Milka e o óvulo sem DNA da mococa, damos uma descarga elétrica para formar uma única célula. Por fim, colocamos a célula formada na mococa e depois de 9 meses, a betina nascerá igual a Milka. A produção in vitro de embriões é uma técnica utilizada como alternativa para acelerar a produção de animais que possuam alguma característica específica que o fazendeiro ou produtor quer passar aos seus descendentes, sendo que todo esse processo ocorre em laboratório e não naturalmente. Mas como não são todos os animais que podem ter filhotes, utilizamos a recuperação de ócitos para que a característica que apenas aquela vaca tem possa ser transmitida adiante. Agora vamos falar de transgenia. Como vimos antes, o DNA está presente em todos os seres vivos, e é a informação que define como eles serão e quais vão ser as suas características. É o DNA que diz a cor dos seus olhos, da sua pele, que diz quantos dedos você tem, quantos braços, etc. Como vimos também, essa informação é herdada do nosso pai e da nossa mãe. Essa vaquinha tem a informação de como ser uma vaquinha no seu DNA. Mas o que acontece se colocarmos nela uma informação diferente? Cada ser vivo tem a sua peculiaridade. Humanos são inteligentes, touros são fortes, e por aí vai. Tudo isso está no DNA. Quando juntamos 2 DNAs diferentes, fazendo com que essas peculiaridades passem de um animal para o outro. Usando essa técnica, podemos fazer alimentos mais resistentes, animais mais produtivos e até fabricar remédios.